Olá, galera. Bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Então, na aula passada, a gente viu permutação e permutação com repetição, que é coisa rápida, tá? Então, lembrando, o que é permutar? Permutar é trocar. Então, ele fala assim, ó, só para lembrar que permutação de n elementos é n fatorial. Permutar significa só trocar de lugar, tá? Mais nada. Você tem, lembra que eu falei? 5 dedos, 5 anéis, 5 lugares no carro, 5 pessoas, 5 pessoas. Então você só permuta de lugar. Então ele fala assim, ó: Pedro dispõe de uma coleção de 40 bonés. Dentre eles existem respectivamente 7, 5 e 9 idênticos entre si. Deseja dispô-los em uma linha numa prateleira, ou seja, ele vai acomodar os 40. Só que detalhe, ele fala que ele tem 7, 5 e 9 idênticos, ou seja, iguais. Lembra que eu falei? Se você pega lá, por exemplo, a palavra arara, vamos recordar a aula passada. Se eu trocar esse A com esse com esse, ou esse com esse, eu não fiz nova palavra. Então, você tem 2, 4, 5, permutação de 5, só que você vai fazer 3 fatorial, que se refere ao A, e aqui você vai dividir, porque vai ser menos palavras, menos permutações, e aqui 2 fatorial, que se refere à letra R, que aparece 2 vezes. Era isso daqui. Nesse daqui, você tem 40 bonés, então você vai trocá-los de lugar. Só que como tem repetido? Quantos repetidos? 7, depois 5 e 9 fatorial, que são as repetições que eles são idênticos, tá? Graças a Deus eles não pediram para colocar, para calcular, é só essa resposta assinalar. Tudo bem? Vamos lá para o segundo. O segundo exercício, ele fala assim, ó: Joãozinho tem uma coleção de 8 soldados de plástico. Tudo bem. Resolveu colocar todos em fila, mas quando realizava tal processo, observou que possuía um tipo de soldados repetidos. E aí ele fala assim: sabendo que Joãozinho pode formar com sua coleção 6.720 filas diferentes, ou seja, ele vai colocar, são 8, esse para cá, esse para cá, esse para cá, só que tem repetido, tem iguais, que entra no conceito de repetição. Qual o número de soldados repetidos? Então vamos lá, ó. Ele tem 8 soldados, como ele vai simplesmente acomodá-los e trocá-los de lugar, é 8 fatorial. Só que ele não sabe quantos repetidos tem, então dividido por x fatorial. E essa bagaça vai dar 6.720 permutações, tá? Ele quer saber quantos soldadinhos repetidos tinha. Eu não sei fazer de outro jeito. Então, por exemplo, o que é 8 fatorial? Aí, resultado, ó, o x vem para cá multiplicando e esse desce dividindo. Então, ficaria 8 fatorial dividido por 6.720 igual a x fatorial. Entenderam? O x está sendo dividido, vem para cá multiplicado. E esse vem dividido. O que é 8 fatorial? É 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Dividido por 6.720. Não esquece que aqui é x, aqui tem fatorial. Então, vamos começar, ó. Se eu pegar esse 6.720, ele dá para dividir por 8. Se eu dividir por 8, aqui vai dar 1. E aqui, se eu dividir por 8, vai dar 840. Esse 840, ele dá para dividir por 6. Se eu dividir por 6, aqui vai dar 1. E aqui vai dar 140. Esse 140 dá para dividir por 7. Se eu dividir por 7, aqui dá 1. Aqui vai dar quanto? 20. Esse 20, posso dividir ou por 4 ou por 5. Vou dividir por 5. Aqui dá 1. Aqui dá quanto? 4. E esse 4, eu vou cancelar com esse. Em outras palavras, o que sobrou? 3 vezes 2 vezes 1. O que é 3 vezes 2 vezes 1? Isso daqui não é 3 fatorial, que é igual a x fatorial. Fatorial igual a fatorial. Em outras palavras, x vale quanto? Vale 3. Tudo bem? Que é isso daqui que foi feito. Joia? Então, vamos agora para o exercício 17.
O exercício 17, ele fala assim, ó. O número de candidatos inscritos para a realização do último vestibular de verão em um determinado curso corresponde ao número de anagramas da palavra vestibular. Quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui não vai dar, hein? Vou tirar porque não vai dar. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí ele fala que não é só os anagramas, ele quer que comece por VE, tá? Se é para começar por VE, eu venho aqui e coloco VE e junto essa bagaça como se fosse um só, porque ele quer que comece e não vai ter outra alternativa. Isso daqui passa a ser 1. E ele quer que termine por ar. Ar. Vai terminar por ar? Isso daqui eu faço de conta que é 1. Resultado, se vai começar por esse e terminar por esse, quantos só eu vou poder permutar aqui no meio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 720. Tudo bem? Como a aula hoje é uma aula mais curtinha, dá para a gente fazer a permutação circular, que é rapidinho, tá bom? Então, vamos lá para a permutação circular. Repara, ó, nós estamos ainda em permutação, só que tem aquela que é circular, ó. De quantos modos nós podemos distribuir 3 objetos ABC em torno de um círculo, de uma mesa ou coisa do tipo? Repara que isso daqui não são 6, gente. Quando você fala em permutação circular, você tem disposições diferentes. Não se você rodasse essa mesa. Repara, se eu rodar essa mesa para cá, tá? O B sobe, o A desce e o C vem para cá, que é o que está escrito aqui. B sobe, A desce e o A vem. E esse vem para cá. Se eu continuar fazendo esse movimento, o C sobe, o B desce e o A vem para cá. Vocês sabiam que, diante de permutação, isso daqui, os 3 são a mesma coisa? Porque não é rodar o círculo. Rodar as pessoas, é como se fosse uma cadeira giratória, uma mesa giratória que você fica girando, mas você não fez outra disposição, é a mesma. Disposição é essa daqui, ao invés de B tá aqui, B vem aqui e C aqui. Isso é troca de lugar. Da mesma maneira, ó, se eu fizer esse movimento aqui, ó, gira essa mesa, o C sobe, o A vem para cá e o B desce. Gira aqui, ó. O B sobe, o C vem para cá e o A desce. Resultado, vocês sabiam que vocês não têm 6? Você tem apenas 2 disposições diferentes? Essas daqui é consequência dessa e essa daqui é consequência dessa. Então, reparem, você tem 3 pessoas, poderia ser 3 pessoas em volta de uma mesa redonda, e você tem apenas 2 situações. Você não tem tudo isso, porque você girar a mesa não significa que você fez nova disposição de pessoas, tá? Ana, quando isso acontece, repara que você tinha 3 ABC pessoas e você ficou só com essas 2. Por quê? Porque a permutação circular é n menos 1 fatorial. Repara, quantas você tinha? Eu tinha 3 pessoas. Faz de conta que é pessoas. Isso daqui vai ser só 2 fatorial, que é igual a quanto? A 2, que é essa situação e essa daqui. Entenderam? Isso é permutação circular, tá? Então, aqui ele dá um outro exemplo, ele fala de mesa e tal. As mesas é a mesma coisa. Isso daqui é como se fosse permutação, ó. Há possibilidades de permutar, porém algumas permutações não fazem diferença nenhuma. Quando você roda ela, se você rodar, independente de ser circular ou essa mesa, se não tiver nenhuma característica, quem vem na cabeceira das mesas, isso daqui é como se fosse circular, tá? Então, o ato de você rodar as pessoas aqui, é isso que ele está falando, não faz diferença nenhuma, tá bom? Então, vamos lá pro exemplo que a gente tem. Por exemplo, não, né? Só a formulinha que acho que vem agora, que eu já dei antes para vocês. Ó, é o que eu falei, ó. A formulinha. Permutação com repetição, tá? Vai ser n menos 1 fatorial. Só isso que vocês têm que saber, tá? Sempre, guarda. Se for circular, permutação... Repetição não, desculpa, circular.
Permutação circular é n menos 1 fatorial só. Se você tiver 4 pessoas numa mesa, 4 menos 1 é 3 fatorial. Você vai ter 6 disposições, mais do que isso não, tá bom? Sempre que for permutação circular, é isso daqui, n menos 1 fatorial. Vamos agora para o exemplo nosso, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, aqui. Uma família, ela é composta de 6 pessoas, o pai, a mãe e 4 filhos. Num restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. Então, teoricamente, seria 6 pessoas. Seria 6 menos 1 fatorial, seria 5 fatorial, 120 maneiras. Só que ele fala assim pra gente, ó, em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno da mesa, de modo que o pai e a mãe ficam sempre juntos, tá? Repara aqui no desenho, ele colocou o pai e a mãe juntos como sendo um só. Por quê? Porque eles sempre vão ficar juntos. Então, nessa condição de juntos, é o que eu acabei de fazer agora, com que a gente estava fazendo a correção da permutação. Quando falar que eles vão ficar juntos, junta como se fosse um só. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, que o pai e a mãe vão poder rodar na mesa junto, desde que eles estejam juntos. Tudo bem? Então, você vai ter aqui, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, a permutação circular vai ser 5 fatorial, tá? Que isso daqui... 5 fatorial, a permutação de 5 é circular, né? Então, vai ser 5 menos 1 fatorial, permutação circular, tá? Fatorial vai ser 4 fatorial, que vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser quanto? 24. Só que detalhe, né? Como eles têm que ficar junto, você vai poder ter o pai e a mãe, ou a mãe e o pai, tá? Por isso que você vai fazer vezes 2, que você tem essas duas situações. Ana, eles são um só? Eles são um só. Mas ele não falou quem tinha que ficar à direita de quem. Se ele especificasse que o pai ficava à esquerda da mãe ou coisa do tipo, a mãe à direita do pai, seria só isso. Mas ele não falou isso, ele simplesmente falou que eles têm que ficar juntos. Se eles têm que ficar juntos, um abraço, ó. São só 2 pessoas, você poderia colocar 2 fatorial aqui, mas como 2 fatorial é 2, eu vou multiplicar por 2 direto, tá? Então, pode ser o pai e a mãe, num único pedaço que eles vão ficar junto, ou a mãe e o pai. Por isso que é vezes 2, que dá 48 maneiras de você fazer essa disposição da mesa, tá? Tudo bem? Ó, tá vendo? 24, só que pode ficar o pai e a mãe à direita, ou como a mãe pode ficar à esquerda, posições diferentes, tá? Por isso que você multiplica por 2, que são 48 situações. Joia? Então, para a aula que vem, gente, eu gostaria que vocês fizessem, pouquinho, 22, 23 e o 24 de exercícios, para a gente fazer a correção, e se for rápido, a gente já entra em combinação. Tudo bem, galera? Então, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.